Fala máquina Britão, aqui no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você se torna melhor hoje em prescrição médica, beleza? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo aqui. Queridos, prescrição médica é sem dúvida uma das coisas mais importantes que a gente precisa desenvolver ao longo da faculdade. Eu não sei se você já ouviu essa frase, né? Quando a gente entra na faculdade de medicina, aquela matéria de farmaco lá, né? O pessoal, a gente começa a se esbarrar com umas doses ali, começa a se esbarrar com as medicações e o pessoal normalmente fala o seguinte: olha, relaxa, aqui no clínico tu aprende. Relaxa que lá vai ser importante essas coisas. Quando a gente chega no clínico, e aí começa a passar nos ambulatórios, nas enfermarias, o pessoal fala o quê? Fica tranquilo, se preocupe com essas coisas de dose não, se preocupe com esse negócio não. Lá no internato você vai pegar o jeito. Chega no internato, né? Finalmente, naquele momento que a gente vai aprender, o que a gente costuma escutar? Você não aprendeu até agora. E aí a gente acaba caindo nesse ciclo, né? O ciclo vicioso aí de como aprender a prescrever os pacientes. Então, primeira coisa que eu quero que a gente tenha em mente é que prescrição médica, no final das contas, essa prescrição que a gente quer aprender, ela é, eu gosto de usar essa palavra muitas vezes, ela cristaliza. É como se ela deixasse claro boa parte do que eu fiz para trás, ou seja, ela como se ela cristalizasse todo o atendimento. Como assim? Por exemplo, imagina que você pega uma receita aleatória em cima de um ambulatório, assim, ó, uso oral, aciclovir, 200 miligramas, aí sei lá, tomar 4 comprimidos a cada 6 horas. Imagina que você veja isso assim. De qualquer maneira, lá escritinho num receituário. Cara, só de bater o olho, concorda comigo que você vai chegar e falar assim, olha, possivelmente alguém atendeu um paciente com herpes, talvez. Não é verdade? Então, a gente pode assumir que por trás disso teve todo, então, um atendimento, a suspeição clínica, talvez uma prima infecção, ou a lesão herpética ali clássica, ou um paciente, sei lá, com zoster, tivesse uma dose maior. Ou seja, eu consigo imaginar o exame físico do paciente, às vezes as queixas que ele está tendo, às vezes é um paciente que está com dor e recebeu uma outra guia também com analgésico, ou seja, só de eu bater o olho numa receita como essa, eu consigo imaginar todo o atendimento. Então é por isso que prescrição médica é uma das queixas que a gente mais escuta dos alunos antes deles se matricularem, por exemplo, nos nossos programas. Já que o nosso objetivo como PS Zerado é tornar o nosso aluno mais seguro para dar plantão, muitas vezes uma das principais queixas é essa. Caramba, como que eu prescrevo? E na verdade, o que ele está querendo dizer é isso. Pô, prescrição é muito importante, porque é o reflexo de todo o atendimento que eu fiz. Se eu errar ali, é como se eu tivesse errado todo o resto. Não é isso no final das contas? Por isso que isso deixa a gente tão, talvez tenso, e a gente consiga ver a importância que é aprender prescrição. Beleza? Então o primeiro ponto é isso. Você tem que concordar comigo nisso aqui. Se você não concorda, se você acha que prescrição não é importante, pode pular o vídeo. Agora, se você concorda, fica comigo. Eu vou te ensinar 3 maneiras. Vão ser três maneiras da gente melhorar a nossa forma de aprender, de memorizar, de decorar as principais prescrições. A primeira delas é o seguinte, é uma regra. Então a primeira vai ser uma regra. Eu vou chamar aqui de regra dos... vou botar só assim, regra 80-20. Tu faz isso comigo e vai ficar fácil para você lembrar. Britão, o que é isso? O que é regra 80-20? Seguinte, velho. Durante toda essa sua jornada na faculdade e quando você estiver trabalhando, você vai perceber que existe uma quantidade, sim, inabarcável de medicações. Você pensar nos inibidores da recaptação da serotonina, nas cefalosporinas. Cara, se você olhar classe por classe, você vai ver que tem uma pilha de medicação embaixo. Nomes comerciais diversos. Olha, provavelmente a gente não vai conseguir decorar isso tudo. Se você fugir um pouquinho, vai para hemato. Vai para onco. Cara, são medicações que talvez você nunca mais... Você veja na faculdade uma vez e nunca mais barre naquilo quimioterápico. São muitas medicações. Então, faz sentido a gente imaginar que o que a gente vai precisar mesmo é muito menos. O que eu realmente vou usar
É uma pequena fatia. Só que essa pequena fatia, ela representa boa parte daquilo que eu vou usar no meu dia a dia. Então essa ideia do 80-20, né, aquela lei de Pareto, né? 80% do seu resultado está em 20% das suas ações, é mais ou menos essa que é a ideia, né? Ou seja, uma fatia pequena vai representar mais de 80% daquilo que você vai ver e precisar e usar de verdade. Por exemplo, cara, você precisa saber os analgésicos, você vai precisar saber os antieméticos, você vai precisar saber, por exemplo, os antibióticos, claro, os antibióticos, você vai precisar saber antihipertensivos. Então a gente poderia fazer uma lista aqui de algumas medicações que obrigatoriamente você vai se esbarrar. Esse é o primeiro conceito que eu quero que você tenha. Primeira regra. Cara, eu não vou precisar saber de tudo. Mas essas coisas que eu estou vendo dentro do ambulatório todos os dias, uma prescrição de um analgésico, a prescrição de um sintomático, a prescrição de um antibiótico, cara, isso com certeza eu vou me utilizar várias vezes. Então o primeiro conceito é esse. Não desespera, não queira aprender tudo. O que você vai precisar aprender está resumido nessas classes, nesses tipos de medicações que a gente usa no nosso dia a dia. Mas aí vem a primeira pergunta, que é que você tem? Pô, Romulo, tá, vamos lá. Quais são essas medicações? Né? Razoável, né? Porque eu falei algumas aqui aleatórias, aqui, mas assim, quais são? Como que eu descubro elas? E aí vem essa ideia de que a gente, para atrelar esse aprendizado, a gente vai precisar de entender quais são as patologias. E aí vem a nossa segunda maneira aqui, que é o famoso, você já deve ter visto esse filme aqui, velho, Forrest Gump. Sabe Forrest Gump? O contador de histórias. A maneira aqui que eu quero te alertar é exatamente para isso. Eu vou precisar de contar histórias. Como assim, Britão? O que você tá inventando aí, velho? Você tá inventando moda, cara. Não tô não. Primeiro, veja esse filme. Acabou essa aula aqui, se tiver um tempo hoje, nunca viu Forrest Gump, veja. Segunda coisa, Forrest Gump era um cara que adorava contar histórias. E a gente não tem como ver esse filme e não marcar isso, né? Isso é muito marcante nesse filme. A forma como ele conduz e conta as histórias. E a melhor maneira da gente aprender alguma coisa na vida, não tem jeito, é através de uma história. E a gente usa pouco isso na medicina, a gente usa pouco isso no nosso aprendizado. Então, o que eu quero que você faça? Como que eu vou saber quais são as medicações que eu vou precisar? Através de boas histórias. Mas quais são as histórias que eu vou contar? Aí que vem. As histórias das principais patologias de urgência e emergência. Por que de urgência e emergência? Porque, meus amigos, estatisticamente falando, você que vai trabalhar depois que você formar, a probabilidade imensa, 70%, 75%, é que você trabalhe num regime de urgência e emergência. Seja no hospital, seja numa ambulância, seja numa enfermaria, seja num shopping, seja onde quer que for, você vai trabalhar num regime de plantão. E esse regime normalmente está vinculado a atendimentos de urgência e emergência de baixa, média ou alta complexidade. Então significa dizer que as principais patologias, as principais histórias que você vai precisar contar para que você saiba quais são as medicações, está aí. Então imagina que você passa 24 horas dentro de um pronto-socorro lá do seu hospital. Cara, se você anotar ali as medicações que foram usadas, você vai reparar, meu irmão, que a quantidade de vezes que dipirona, cetoprofeno, cefalosporinas, sei lá, uma cefalexina da vida, uma hidralazina ou uma nitroprusiato, dependendo do plantão que você tiver, essas drogas vão se repetir, 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 repetir. Porque são essas que a gente tem que saber. E a forma da gente aprender essas medicações não é decorando exatamente ali a droga, a dose. Sabe por quê? Porque isso é muito difícil, cara. Só que é muito mais fácil eu, através da história clínica, através do atendimento, eu aprender. Por exemplo, um exemplo prático. Vamos lá. Vamos falar de cólica lombar, né? De cólica nefrética. Um paciente, cólica renal, né? O paciente está no pronto-socorro com uma história de dor lombar. Então o cara tem uma dor lombar à direita, súbita, começou na madrugada, né, nas últimas 2 horas, de forte intensidade, tipo cólica, padrão de cólica, e esse paciente tem ainda associado, né,
uma dor inguinal, escrotal, né? Um homem, né? Escrotal, ipsilateral, ou seja, à direita também. Então, um quadro bem típico aqui, né? Ele tem histórico familiar positivo e ele mesmo já teve cálculos, vou chamar aqui, né? Ureterolitise. Ele descreve para você que ele já operou uma vez para retirar um cálculo do ureter. Então, uma história típica de qualquer pronto-socorro pelo Brasil afora. Vamos lá. Imagina que você atendeu esse paciente, e aí o que normalmente a gente faria aqui, dependendo do lugar, dependendo do que você vai ter, mas a gente vai fazer uma primeiro eu vou fazer uma analgesia nesse doente, deixa eu pegar uma folha em branco pra gente aqui, ó. Vou fazer uma analgesia no meu paciente, provavelmente, né? Eu vou pedir exames, se eu puder, vou pedir uma tomografia. Eu tô passando aqui o exame físico, né? Claro, tô botando aqui já de conduta, né? Analgesia, exames, tomografia, e eventualmente eu vou internar esse paciente para operar. Se for necessário, eu vou dar alta. Então, repara que normalmente o padrão vai ser esse. Agora imagina que eu tenho um cálculo, sei lá, 0,4, um cálculo de 4, vamos botar assim, um cálculo de 4 milímetros, tá? Cálculo de 4 milímetros. Na junção uretero-vesical, bem baixo, já está mais baixo. Exames de sangue normal, então é EAS normal, exame de urina e exame de sangue, eu vou botar hemograma, PCR normal. O cara não tem nenhum padrão infeccioso. Na história, ele não tinha febre, exame físico normal, sem nenhuma alteração importante. Um quadro também muito típico, tá? E aí, qual que é a conduta? Provavelmente, este paciente vai para alta médica com terapia expulsiva. E a terapia expulsiva, a gente normalmente usa duas drogas, né? A doxazosina ou a tansulosina. Olha que interessante. Se você for tentar aprender a dose da doxazosina ou da tansulosina, simplesmente partindo daqui, você vai ter uma possibilidade de relembrar disso. Agora, se você voltar para aqui, para cólica nefrética, e conseguir contar essa história, eu garanto para você que seu aprendizado vai ser muito mais efetivo. Então, pensa. Como que eu prescrevo um paciente com cólica lombar, com cólica nefrética, com cólica renal, para casa com terapia expulsiva? Bicho, o que você tem que pensar na sua cabeça? Olha, esse paciente tem uma dor lombar, esse paciente normalmente é um quadro súbito, esse paciente normalmente está com uma dor de muita intensidade, ele não consegue ficar parado, ele tem dificuldade para sentar, ele fica agitado no pronto-socorro. É um paciente que vale muito a pena fazer uma analgesia. Olha, é legal lembrar que taquicardia é um sinal precoce de infecção. Ficar atento, porque ele pode ter uma taquicardia pela dor, mas ficar atento que pode ser um sinal precoce de infecção. Infecção com cálculo, normalmente eu vou precisar de fazer uma cirurgia. Uma ureterolitise complicada. Lembrar que esse paciente, dependendo do tamanho do cálculo, muda a minha conduta. Né? Porque eu nem sempre vou indicar terapia expulsiva, porque o cálculo pode ser muito grande e eu não consigo expulsar. Um cálculo maior do que 9 milímetros, 1 centímetro, 1,1, 1,2, a probabilidade de sair é muito, muito baixa. Então, cara, candidato à cirurgia. Cálculos em infecção, por exemplo, uma alteração importante no exame de sangue, no hemograma, no próprio EAS, pode indicar também uma abordagem cirúrgica. Um paciente não melhora da dor, não te falou de analgesia, poderia fazer que analgesia para esse doente? Vamos lá, o cara tá com muita dor. Vamos lá, uma dipirona. Podemos colocar uma dipirona aqui? Dipirona qual dose que eu posso fazer? Vamos lá, posso fazer de 500 miligramas, posso fazer de 1 grama, 2 gramas. Um anti-inflamatório para esse doente. Posso fazer um ibuprofeno, posso fazer uma outra medicação, posso fazer um opioide fraco, um tramadol. Se eu usar um tramadol, lembrar que é importante, né? O tramadol, o que o tramadol causa? O tramadol causa náusea, se fizer rápido. Então é bom eu ter o quê? Um antiemético. Tramadol e ondansetrona compete. Então eu não vou usar Vonal, que é a ondansetrona. Vou preferir o quê? Um Dramin, por exemplo, ou sei lá, uma bromoprida. Bromoprida pode causar extrapiramidal. Ficar atento, né? Vale a pena perguntar pro doente se ele já teve alguma coisa, se ele já teve algum episódio. Beleza, se ele não melhorar dessa dor e a dor for refratária, mais uma indicação de cirurgia. Beleza? Ele não tem nada disso. Não tem nenhuma alteração congênita, né? Rim único. Não tem nada disso. Beleza, cálculo pequeno, cálculo mais baixo, sem alterações infecciosas. Posso dar alta. Na alta eu vou usar 2 medicações que vão ajudar esse paciente
a expelir esse cálculo. Primeiro, eu preciso dar remédio para dor para casa, e eu posso usar a doxazosina ou tansulosina. A dox eu sei que ela é uma droga que eu consigo, ela é um pouco mais barata, eu consigo pegar no SUS, e a tansulosina é uma medicação que normalmente eu não encontro no posto. E aí sim, eu vou para a dose. 2, 4 miligramas ou 0,4 miligramas na tansulosina. Olha isso que a gente acabou de fazer. O que eu estou pedindo para você fazer? Não vá decorar a dose sem conseguir contar essa história. Porque a dose, meu amigo, é a coisa mais fácil disso tudo que a gente falou. Porque se tu esquecer a dose, você vai pegar o seu telefone, você vai pegar o computador e vai escrever assim, dose da tansulosina. Você não precisa nem de aplicativo. Sei lá, se você for aluno do PS Zerado, você simplesmente vai pegar lá o prescricionário nosso e vai abrir. Se você tiver algum aplicativo desses online aí, que tem vários bons, você vai encontrar a dose lá. A dose é 0,4 miligramas, uma cápsula após o café. Você acha que o problema é a dose? Ou essa história aqui, que precisa estar muito bem contada? Saber exatamente quando usar a droga. Por isso que essa brincadeira com o Forrest Gump. Saber contar a história. Saber usar a medicação. E não exatamente a prescrição dela em si, tá? Última regra, última maneira, última dica aqui que é muito importante e é mais uma dica de filme, Avatar. Já viu aquele filme Avatar, do bicho azul? Que voa, tem aquelas coisas do cabelo. Esse filme é maneiro. Filme maneiro também, dá pra ver. Não veria hoje não. Eu veria primeiro o Forrest Gump, depois você vê Avatar amanhã ou no fim de semana. Mas por que eu tô chamando essa ideia do Avatar? Não é pelo filme, não, mas é só pra você lembrar disso. Porque é legal a gente ter uma imagem nessa história que eu tô contando meio que mediana. O meu personagem que eu tô tratando aqui é um personagem que é padrão. Não é um personagem que é uma exceção à regra. Tá? Porque vai facilitar também o processo de você conseguir aprender o que responde pela maioria dos casos. Então é a mesma coisa aqui quando a gente está querendo aprender, por exemplo, a utilização de uma medicação, por exemplo, que é por peso. Muito comum. Que é isso? Tem várias. Eu vou imaginar um outro caso aqui. Uma outra medicação, uma classe de medicações que a gente usa muito, são os anticoagulantes. Então, anticoagulantes é uma classe de medicações que está dentro daquela primeira regra 80-20. Por quê? Uma das patologias que a gente vai atender com frequência são pacientes com trombose venosa profunda e pacientes, por exemplo, em pré-pós-operatório, que vão se utilizar de anticoagulantes, para profilaxia, que seja. Ou seja, tem uma série de casos aqui, mas eu poderia citar esses dois de modo breve aqui, para a gente entender que está dentro daquelas coisas que eu vou obrigatoriamente precisar. Tá certo. Vamos para essa história aqui. Vamos pensar num paciente com TVP. Então, como é que é a história do paciente com TVP? Isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui para o seu estudo, não para fazer questão, velho. É para a vida, raciocínio clínico, tá? Como que é a história? Como que a gente vai imaginar? Primeiro, lembra de como o paciente chega. O que ele está sentindo? Olha, provavelmente ele é um paciente que tem uma dor unilateral, normalmente membro inferior, então vou botar na perna direita, que tem edema, um edema súbito, não melhora. Um paciente não faz diferença a postura, ele tomou medicação, não está resolvendo. Eu posso ter alguma alteração ali na pele, eu posso ter alguma alteração ali, mas, cara, uma dor unilateral, súbita, com edema, um edema desproporcional, né? Esse edema de um membro só, né? Unilateral também, né? Isso chama atenção, e é um edema da perna normalmente, né? Normalmente não se dá do membro inteiro, pode acontecer, mas normalmente o que a gente vai ver bastante é um edema da perna, abaixo do joelho. Um quadro bem típico de TVP, uma história bem típica, né? Beleza, eu vou chegar, vou fazer o que nesse paciente? Vou palpar, eu vou ter o que? Empastamento, né? Panturrilha, a musculatura enrijecida, túrgida. Eu vou ter dor, a palpação do trajeto venoso. Eu vou ter Romans. Lembra daqueles sinais? Bandeira. Então são sinais que vão estar positivos. O paciente vai ter dor à dorsiflexão, dor na região da panturrilha, uma dor irradiada para o trajeto venoso, esse trajeto medial do membro. Vejam, um exame físico bem típico também. Aqui o Romans aqui. O exame físico bem típico também. E aí a gente vai
Para o próprio diagnóstico, normalmente a gente vai fazer o quê? Um pré-teste, a gente normalmente faz um score de Wells para definir qual que é o risco desse paciente, baixo, intermediário, alto. Nesse quadro clínico aqui já é um paciente intermediário para alto. Possivelmente eu vou ter que fazer um Doppler. Não poderia descartar aqui com o dedímero. Possivelmente era um paciente candidato aqui a Doppler. Mas eu poderia lembrar aqui do dedímero também, só para a gente, né, melhorar a nossa história. E aí eu venho no Doppler lá, o laudo lá, o paciente vem com trombose, sinais, né? Normalmente é assim, né? Sinais de trombose venosa aguda das veias. E aí descreve as veias que estão acometidas ali. Normalmente o laudo vai ser esse. E aí você vai ter que prescrever esse doente. Imagina que ele vai ter que ficar internado, por N motivos, é um paciente que vai precisar ficar internado, e a droga de escolha foi a enoxaparina. Olha, até aqui é muito importante que você tenha conseguido entender toda essa ideia da história e por que é importante a gente conseguir contar isso com as nossas próprias palavras. A enoxaparina, a dose dela é 1 mg por quilo a cada 12 horas. Então, de 12 em 12 horas, né, como a gente poderia dizer, né, 2 vezes ao dia. Para um paciente, então, aí, e aí que vem a ideia do avatar. Normalmente, esses pacientes vão ter o quê? A gente pode, cara, isso é bem aleatório que eu vou falar aqui, tá? Mas isso ajuda, principalmente para esse tipo de droga. Vamos colocar um paciente de 80 quilos. Então eu posso ter essa ligação mental, olha, eu vou prescrever Enoxa 80 de 12 em 12. Olha, muitas vezes essa prescrição vai estar correta, para um homem, por exemplo. Muitas vezes essa prescrição nesse peso médio vai acertar, muitas vezes é um padrão. Claro que a gente vai ter que medir, claro que vai ter o peso de cada paciente, é óbvio, eu não tô encerrando aqui o raciocínio, mas eu quero dizer que isso ajuda você. Se a gente for sair daqui e ir, por exemplo, para ventilação mecânica, para calcular, por exemplo, volume, se a gente for para droga, sei lá, a gente falou de Nipride, né? Vamos lá, um Nipride, para a gente fazer uma vasopressina. Cara, todas essas medicações, todas essas vão ser calculadas dessa maneira, miligrama. Ah, para eu fazer o etomidato, para entubar, para eu fazer rocurônio, succinilcolina. Todas essas drogas eu vou ter essa dinâmica de miligramas por quilo. Então, quando a gente assume esse padrão, um paciente aí de 70 quilos, para a gente fazer uma reposição de sódio, uma reposição de potássio, a gente usa isso o tempo todo. Para a gente corrigir, às vezes, uma gasometria, a gente acaba usando. Então, a gente ter esse padrão, esse objeto padrão, quando a gente está estudando, ajuda muito, porque eu vou colocar na ponta do lápis aquilo que eu faria. Cara, se eu estivesse atendendo esse doente aqui, e ele tivesse uns 80 quilos, eu ia passar 80 de 12 em 12. Eu ia passar lá a varfarina também, eu ia prescrever junto, eu ia prescrever um analgésico, ia pedir para ele levar os membros. Ou seja, montar essas prescrições enquanto a gente está estudando, pensando nesse paciente padrão. Muitas vezes, cara, isso aqui no nosso dia a dia, pensar nesse doente, ajuda pra caramba. Eu já vi muita crítica a isso, já vi muita gente criticar isso, e eu acho que são críticas boas, porque as coisas não são uma receitinha de bolo. Mas para quem está estudando, a gente assumir esse padrão, esse peso médio, na hora que eu vou fazer um cálculo de água, um cálculo de sódio, um cálculo para prescrever uma enoxaparina, vai me ajudar a ter um paciente padrão. Não deixa para fazer essas conjecturas, essas projeções, só no dia que você estiver com seu paciente. Quando você estiver estudando, pega e cria esse avatar. Prescreva esse doente. Intuba esse paciente lá. Qual que é a dose de cada uma dessas medicações? Faça isso num paciente padrão, 70, 80 quilos, que é a média, que é o que a gente usa muito para fazer essas matemáticas. Você vai ler um livro, normalmente no livro texto, costuma trazer exatamente esse ponto. Ele cria um paciente padrão para fazer essas contas. Faça o mesmo. Não assuma que você já sabe. Isso gera muita insegurança na hora H. Beleza? Tamo junto. Lembrou dessas três? 80-20, Forrest Gump e Avatar. 2 dicas de filmes, 3 maneiras de você aprender melhor prescrição. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Comenta aqui se você tem alguma outra dica, uma outra regra, uma maneira que você usa para aprender melhor as prescrições. E, obviamente, não deixa de seguir o nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.